Nós podemos chamá-lo de conversão. Mais la conversion permanente, Mas conversão permanente. ça veut dire que l'Esprit Saint, Isso quer dizer que o Espírito Santo, par le biais de la communion fraternelle, por meio da comunhão fraternal, va nous montrer vai nos mostrar où nous avons comme une mauvaise habitude de vie. onde nós temos mau hábito de viver. Ou bien un mauvais caractère Ou então mau caráter qui pourrait nuire que pode à la acabar communion fraternelle. com a comunhão fraterna. Ou bien une opinion très réduite Ou então uma opinião muito reduzida et durcie e endurecida que nous avons sur les choses de la vie communautaire que nós temos sobre as coisas da vida comunitária, ou sur les choses de Dieu ou sobre as coisas de Deus, ou sur les choses de l'Église ou sobre as coisas da igreja, et qui fait que nous sommes comme figés, enfermés en nous-mêmes. como se nós ficássemos fechados em nós mesmos. Et que nous avons besoin de réaliser que nous sommes comme enfermés dans une opinion, dans une mauvaise habitude. E que nós precisamos atentar ao fato de que estamos presos a mau hábito. Et là, la grâce de guérison par la communion fraternelle Então, a graça da comunhão fraterna, a graça da cura da comunhão fraterna, ce sera de pouvoir faire des choix nouveaux, será de poder fazer novas escolhas, prendre des décisions personnelles, libres, tomar decisões pessoais livres pour changer telle mauvaise habitude, para mudar esses maus hábitos, telle mauvaise opinion. essas más opiniões. C'est une guérison. É uma cura, Et spécialement une guérison de la volonté. sobretudo uma cura da vontade. Et une guérison de la volonté, E uma cura da vontade c'est une capacité plus grande d'aimer le Seigneur et nos frères. é uma capacidade maior de amar o Senhor e nossos irmãos. Car pour aimer Dieu Porque para amar Deus et pour aimer notre communauté, e para amar nossa comunidade, pour aimer nos proches para amar o nosso próximo, à la manière de Dieu, à maneira de Deus, et même pour aimer nos ennemis, e mesmo para amar os nossos inimigos, nous n'avons pas d'abord besoin de nos sentiments, nós não precisamos primeiramente dos nossos sentimentos, ni de nos capacités affectives, nem da nossa capacidade afetiva, même si elles sont importantes. mesmo que elas sejam importantes. Mais nous avons d'abord besoin de notre volonté Mas precisamos primeiramente da nossa pour vontade faire un choix. para fazer uma escolha. Comme Dieu, Como Deus, quand on dit Dieu nous aime, quando nós dizemos Deus nos ama, ça veut dire en même temps quer dizer ao mesmo tempo, Dieu nous choisit. Deus nos escolhe. C'est très important. É muito importante. Quand je pense Quando eu penso, ou quand je remercie le Seigneur ou quando eu agradeço ao Senhor, parce qu'il m'aime, porque Ele me ama, je ne le remercie pas eu não agradeço, parce que j'ai des grands sentiments pour lui porque eu tenho muitos sentimentos por Ele, ou bien des grandes émotions pour lui, ou grandes emoções por Ele. mais je le remercie Mas eu agradeço, parce que s'il m'aime vraiment, porque se Ele me ama verdadeiramente, ça veut dire qu'il me choisit. isso quer dizer que Ele me escolhe. Ça veut dire qu'il me regarde moi Isso quer dizer que Ele olha para mim, pour m'envelopper du manteau de son amour para me envolver no manto do seu amor et de sa tendresse. e do seu carinho.
et de sa miséricorde. e da sua misericórdia. Et pour m'envelopper entièrement, E para me envolver inteiramente, ça veut dire envelopper tout ce qui en moi est bon, para tout ce qui en moi est bon, envolver tudo aquilo que há em mim, que é bom, mais aussi tout ce qui en moi est blessé. tudo aquilo também, envolver tudo aquilo também que há em mim e está machucado. Y compris blessé par le péché. Isso compreende envolvido, ferido pelo pecado. C'était le troisième niveau de la guérison qu'on peut appeler conversion permanente. Esse é o terceiro nível da conversão, podemos, desse nível de cura, poderíamos chamar de conversão permanente. Ok? Je m'excuse de vous parler si clairement. Eu peço desculpas por falar tão claramente assim a vocês. Mais ça nous aide à mesurer Mas isso nos ajuda a medir le véritable enjeu d'une vie spirituelle et d'une vie communautaire. a verdadeira face, os verdadeiros embates de uma vida espiritual. Et puis, Uma vida espiritual comunitária. il y a le dernier niveau de la guérison. Então, há o quarto nível, o último nível de cura. Personnellement, je l'appelle la résurrection intérieure. Pessoalmente, eu chamo de ressurreição interior. C'est quelque chose que l'on découvre plus depuis quelques dizaines d'années. É algo que a gente descobre geralmente depois de alguns anos. Parce que c'est lié à une évolution de nos sociétés. Porque isso está ligado a uma evolução da nossa sociedade. Où il y a de plus en plus une détresse. Onde há cada vez mais Une détresse, uma depressão, une blessure très grave uma ferida muito grave. Qu'il y a et beaucoup de membres de communautés, surtout maintenant, surtout chez les jeunes, E há, sobretudo, em muitas comunidades, muitos membros das comunidades e muitos jovens, ils le portent en eux, eles levam isso, carregam isso com eles, mais ils ne le savent pas beaucoup. mas eles não sabem muito bem disso. C'est ce qu'on appelle une blessure d'identité. É o que eu chamo de ferida de identidade. À la communauté Mère de Miséricorde, Na comunidade Mãe de Misericórdia, on l'appelle une blessure de vie. nós chamamos ferida de vida. Ce n'est pas la même chose qu'une blessure de la sensibilité Não é a mesma coisa que uma ferida da ou sensibilidade qu'une blessure de notre affectivité ou de uma ferida da nossa afetividade ou qu'une blessure dans notre imaginaire. ou então uma ferida do nosso imaginário. C'est une blessure profonde É uma ferida profunda à la racine même de notre identité, nas raízes da nossa identidade, très profonde en nous. muito profundas em nós. C'est une blessure qui ne peut pas être guérie É uma ferida que não pode ser curada parce qu'elle doit être plutôt ressuscitée. porque ela deve ser ressuscitada. Je sais que je prends des mots un petit peu délicats, Eu sei que eu estou tomando palavras um pouco delicadas, mais il y a de plus en plus de personnes mas há cada vez mais pessoas, dont certaines entrent dans une communauté algumas entram em algumas comunidades et qui ont vécu des choses très difficiles dans leur passé, e que viveram coisas muito difíceis no seu passado, très profondes, muito profundas, qui les ont touchées vraiment très en profondeur. que tocaram essas pessoas muito profundamente. Ce n'est pas de la psychologie que je suis en train de vous faire, Não é psicologia do que eu estou falando, mais je vous parle d'un problème qui est plus
au niveau de l'être spirituel. É um assunto que está mais no nível do ser espiritual, Qui fait que dans cette blessure-là, que faz com que essa ferida on se sent comme terriblement isolé, nos faça sentir como terrivelmente isolados, désespéré, desesperados, désespéré sur nous-mêmes. desesperados conosco mesmo. Nous pensons ou nous vivons comme si nous n'avions plus de valeur. Nós pensamos e vivemos como se nós não tivéssemos mais valor. Nous avons l'impression que nous avons perdu notre dignité, Nós temos a impressão de que nós perdemos a nossa dignidade, que nous ne valons plus rien, que nós não valemos mais que nada, tout est fini pour nous. que tudo acabou para nós. Oh, c'est pas comme ça qu'on réfléchit les choses, hein? Ah, não é assim que a gente pensa nas coisas. Mais dans notre cœur, c'est ce qui se passe. Mas no nosso coração é assim que C'est le acontece. mécanisme. Esse mecanismo. Alors, quand un jeune est porteur de cette blessure de vie, Então, quando um jovem carrega essa ferida de vida, il y a quelque chose en lui qui lui dit « Je ne vaux plus rien há alguma coisa dentro dele que diz: eu não valho nada. » ou « Je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie. Ou então, eu não farei nada de bom na minha vida. Je me sens complètement emprisonné à l'intérieur Eu me sinto completamente prisioneiro dentro de mim. et je ne pourrai jamais sortir de cette prison. » E eu jamais poderei sair dessa prisão. Cette blessure, alors ce jeune-là, Esse jovem, eh bien, il va se dire, ele vai se dizer, puisque c'est comme ça, já que é assim, je peux faire n'importe quoi. eu prefiro qualquer coisa. Je peux faire n'importe quoi de pas très bon. Eu posso fazer qualquer coisa que não seja boa. Je peux faire n'importe quoi de mon corps. Eu posso fazer qualquer coisa do meu coração. Je peux faire n'importe quoi de mon existence. Eu posso fazer qualquer coisa da minha vida. Je peux faire n'importe quoi de certains comportements. Eu posso fazer qualquer coisa de alguns comportamentos. Parce que de toute façon, je ne vaux rien. Porque, de toda forma, eu não valho nada. C'est ce qu'on appelle la contre-identité. É o que nós chamamos de contra-identidade. Ça veut dire que ce jeune-là, Isso quer dizer que esse jovem, il va avoir des attitudes ele vai ter atitudes, où il va faire des choix ou ele vai fazer escolhas qui ne correspondent pas à ce qu'il est. que não correspondem àquilo que ele é. S'il n'avait pas cette blessure, Se ele não tivesse essa ferida, il ne ferait pas ces choix mauvais. ele não faria essa escolha ruim. S'il pensait qu'il est aimé Se ele achasse que ele era amado de Dieu et de ses frères, por Deus e por seus irmãos, s'il le savait vraiment, se ele soubesse verdadeiramente disso, s'il ne pensait pas qu'il ne vaut rien, se ele não pensasse que ele não valia nada, alors il ferait d'autres choix. então ele faria outras Des escolhas. choix qui vont dans le sens de sa personnalité Escolhas que iriam no sentido da sua personalidade. et des choix qui vont dans le sens de sa vocation. E escolhas que iriam no sentido da sua vocação. C'est ça la blessure de vie. Isso é ferida de vida. Et quand on commence à y réfléchir, E quando nós começamos a refletir sobre isso, on se dit que une communauté a gente se diz que uma comunidade qui est censée vivre la communion fraternelle, qui est censée vivre la communion fraternelle, que deve viver em comunhão fraterna, doit pouvoir aider à la résurrection intérieure de ce jeune. deve ajudar na ressurreição interior desse jovem. Parce que ce jeune se croyait mort Porque esse jovem achava que ele estava morto à l'intérieur de lui-même, dentro de si mesmo. il croyait qu'il n'avait plus le droit de vivre, Ele achava que ele não tinha mais o direito de ou viver. bien qu'il n'avait plus la capacité de vivre selon ses, selon sa propre personnalité.
ou então porque ele não tinha mais a capacidade de viver segundo a sua personalidade. Et voilà que l'amour des frères E eis que o amor dos irmãos lui manifeste se manifesta a ele, qu'il vaut quelque chose se manifesta a ele informando que ele vale, et qu'il est quelqu'un que ele é alguém, et qu'il est quelqu'un d'important, e que ele é alguém importante. important aux yeux de Dieu, Importante aos olhos de Deus, important aux yeux de ses frères. importante aos olhos dos seus irmãos. Il a de la valeur, E ele tem valor, il a des capacités, ele tem et capacidade, spécialement des capacités pour aimer et servir Dieu. sobretudo capacidade para amar e servir a Deus. C'est ce qu'une communauté fraternelle, É o que uma comunidade fraterna peut permettre de vivre à certains qui ont cette blessure de vie. pode permitir a alguns que têm essa ferida de vida. Spécialement quand cette communauté Especialmente quando essa comunidade comporte dans ses membres tem dentro de seus membros certains qui ont un charisme d'accompagnement. alguns que têm carisma de acompanhamento. Et on pourrait parler pour cette question-là précise Nós podemos dizer, para essa questão precisa, d'un accompagnement de vie. de um acompanhamento de vida. L'accompagnement, O acompanhamento, la possibilité d'être accompagné a possibilidade de ser acompanhado, aussi bien au niveau de l'accompagnement de vie, tanto no sentido do acompanhamento de vida, mais aussi pour un accompagnement spirituel, quanto no acompanhamento espiritual, dont tous les membres d'une communauté ont besoin. do qual todos os membros de uma comunidade têm necessidade, D'une manière personnelle. de uma maneira pessoal. Eh bien, cet accompagnement Esse acompanhamento est un aspect très concret é um aspecto muito concreto de la notion de communion fraternelle. da noção de comunhão fraterna. C'est parce qu'on est en communion les uns avec les autres É porque nós temos comunhão uns com os outros que certains qui ont reçu un charisme d'accompagnement que alguns que receberam o carisma de acompanhamento peuvent se mettre au service de leurs frères en communauté. podem se colocar a serviço do seu irmão na comunidade. Et pour terminer, E para finalizar, il ne faut jamais oublier não devemos jamais esquecer que le charisme de guérison d'une communauté pour elle-même que o carisma de cura de uma comunidade passe toujours par l'intermédiaire passa sempre pelo intermédio des 4 piliers de la vie communautaire dos 4 pilares da vida comunitária que nous avons médité hier dans les Actes des Apôtres. que nós meditamos ontem nos Atos dos Apóstolos. Ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres, Eles eram perseverantes no ensinamento dos dans apóstolos, l'enseignement de l'Église. no ensinamento da igreja, L'Église qui nous montre, a igreja que nos et qui mostra, montre spécialement aux communautés, que mostra especialmente às comunidades le vrai visage de Dieu, a verdadeira face de Deus, qui est celui de la miséricorde. que é o da misericórdia, que é a face da misericórdia. J'aime beaucoup cette photo qu'il y a dans la salle à manger de la communauté mère de miséricorde, ici à Rio. Eu gosto muito da foto que tem na sala de jantar da Casa da Mãe de Misericórdia, aqui no Rio. Une photo de Jean-Paul II avec Mère Teresa de Calcutta. Uma foto de João Paulo II com Madre Teresa de Calcutá. Et il y a une parole de Jean-Paul II, E uma palavra de João Paulo II, la miséricorde du Seigneur, non, la lumière de la miséricorde
a luz da misericórdia brilhará sur les hommes du 3e millénaire. sobre os homens do terceiro milênio. Et vous êtes des communautés du 3e millénaire. E vocês são comunidade do terceiro milênio. Oui. Oui. Si nous avons accès Se nós temos acesso à la découverte du vrai visage, da descoberta da verdadeira face de Deus, qui est un visage paternel, que é uma face paterna, un visage de miséricorde. a face da misericórdia. Vous savez ce que c'est que la miséricorde? Vocês sabem o que é misericórdia? Dans le mot biblique. Dans le mot biblique. Na palavra bíblica, La miséricorde, c'est le mot utérus. a misericórdia é a palavra úteros. C'est-à-dire un lieu Quer dizer, lugar qui donne la vie. que dá a vida. D'abord, un lieu qui accueille la vie Primeiramente, lugar que acolhe a vida et qui la fait grandir. e que a faz crescer, desenvolver. On a tous bien besoin de la miséricorde divine. Nós precisamos todos da misericórdia divina. L'Église A igreja nous révèle, spécialement en ces temps, nos revela, especialmente nesse tempo, ce vrai visage de Dieu, a verdadeira face de Deus, la miséricorde. a misericórdia. Et puis il y a aussi le deuxième pilier, E há também o segundo pilar, la fraction du pain. a fração do pão, L'Eucharistie d'abord. a Eucaristia. L'Eucharistie, c'est un lieu, un haut lieu de vie. Ok? A Eucaristia é um alto lugar de vida. C'est le lieu par excellence É o lugar por excelência, où nous accueillons dans nos âmes onde nós acolhemos na nossa alma et dans toute notre vie e em toda a nossa vida et dans la vie de la communauté, e na vida da comunidade, la vie même de Dieu a vida de Deus mesmo, que Jésus nous a donnée sur la croix que Jesus nos deu sobre a cruz et par laquelle nous ressuscitons déjà e pela qual nós já ressuscitamos avec lui. com Ele. Le troisième pilier, c'est la communion. O terceiro pilar é a comunhão. Il y a au moins deux choses à dire pour la guérison. Há pelo menos duas coisas a dizer a respeito da cura. La communion déjà elle-même, vivre ensemble en frères, A comunhão ela mesma é já viver na comunhão dos irmãos, avoir entre nous les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. ter no meio de nós o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. C'est Saint Paul qui dit cela. É São Paulo que diz isso. Eh bien, cela déjà, Então, isso c'est très guérissant pour les membres d'une même communauté. já é algo que nos cura, já é algo que cura os membros de uma comunidade. Mais dans le cadre de cette communion, Mas, no caso dessa comunhão, il peut y avoir aussi toute cette activité d'accompagnement, pode haver também toda essa atividade de acompanhamento. accompagnement de guérison des blessures, Acompanhamento de cura de feridas, accompagnement spirituel, acompanhamento espiritual, accompagnement de vie. acompanhamento de vida. Tout ça, c'est dans le domaine de la communion fraternelle. Tudo isso está no campo da comunhão fraterna. Tout cela sert au charisme de guérison de la communauté. Tudo isso serve para o carisma de cura da comunidade. Et enfin, la prière, le dernier pilier, la prière. E, enfim, a oração, o último pilar. Il faut se rendre compte de la puissance de prière d'une communauté. Devemos tomar consciência do poder da oração.
para uma comunidade. Si cette communauté n'est pas divisée, Se essa comunidade não está si dividida, cette communauté n'est pas jalouse d'une autre communauté, se essa comunidade não tem ciúmes de outra comunidade, si cette communauté est bien en communion avec l'Église, se essa comunidade está em comunhão com a elle a igreja, une puissance ela de tem prière, poder de oração, une puissance de prière poder de oração immense. imenso. Quelles sont les trois grandes formes de prière qui peuvent aboutir à la guérison? Quais são as 3 formas de oração que podem servir para a cura? 1. La louange. O louvor. Dieu habite la louange de son peuple. Deus habita no louvor do seu povo. Ok? La louange. Il faut se représenter. Quand on est dans la louange, Quando nós estamos no louvor, comment dire? Il faut se réjouir en Dieu nós devemos nos rejubilar em Deus, en pensant que par cette louange, pensando que por esse louvor nous permettons au Seigneur nós permitimos ao Senhor de rejoindre telle ou telle personne, de reencontrar tal e tal pessoa, peut-être une personne qui habite à des milliers de kilomètres de là, talvez pessoas que morem a milhares de quilômetros dali, mais le Seigneur peut la rejoindre né? Mas o Senhor pode encontrá-la grâce à notre louange, graças ao nosso louvor, grâce à notre action de grâce, graças à nossa ação de graça, grâce à notre manière de vivre l'Eucharistie. graças à nossa maneira de viver a Eucaristia. Le Seigneur peut le rejoindre et le toucher. O Senhor pode encontrá-lo e tocá-lo. Ça, c'est la première, Essa é a primeira, la louange. o louvor. La deuxième, A segunda, la prière d'intercession. a oração de intercessão. Là, je ne parle pas de la prière d'intercession personnelle, Eu não falo da oração de intercessão pessoal, qui est importante, que é importante, mais je parle de l'intercession à plusieurs. mas eu falo da intercessão em comunhão. L'intercession qui part d'un groupe de personnes qui est en communion. Então, a intercessão que parte de um grupo de pessoas que está em comunhão. C'est une puissance de guérison du cœur, d'abord, É um poder de cura do coração, primeiramente, très importante. muito importante. Rappelez-vous-en. Lembrem-se disso. Parce que l'intercession, Porque a intercessão c'est une prière é uma oração qui éprouve notre foi. que prova a nossa fé. Ça veut dire que Isso quer dizer que on peut facilement se fatiguer d'intercéder. nós podemos facilmente nos cansar de interceder. Parce que, en même temps qu'on intercède, Porque ao mesmo tempo que intercedemos, on aimerait bien voir le fruit de notre prière. nós queríamos ao mesmo tempo ver os frutos da nossa oração. Et on ne le voit pas toujours, E nós nem sempre vemos. ou bien pas tout de suite. Ou então não imediatamente. Et notre foi est éprouvée. E a nossa fé é provada. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire au Seigneur, Seigneur, nous prions et rien ne se passe? Será que nós não temos vontade de dizer ao Senhor, Senhor, nós rezamos e nada acontece? C'est une erreur. É um erro. Une erreur qui peut nous emmener à arrêter d'intercéder en communion. É um erro que pode nos levar a parar de interceder em comunhão. Ou bien intercéder seulement en prenant des formules de prière Ou então interceder só orando em fórmulas, où notre cœur ne participe pas. onde o nosso coração não participa. L'intercession en communauté.
Le troisième prière où l'on peut attendre la guérison. O terceiro pilar, onde nós podemos esperar pela cura. Je sais que c'est le plus délicat à aborder au Brésil Eu sei que é o mais delicado, é o assunto mais delicado para tocar aqui no ou Brasil, dans d'autres pays. ou até mesmo em outros países. Je dirais l'adoration silencieuse. Eu diria a adoração silenciosa. Vous savez, avant de venir pour la première fois Antes de vir aqui Au pela Brasil. primeira vez, au Brésil, no Brasil, à Rio, no Rio de Janeiro, c'était il y a environ 10 ans, há mais ou menos 10 anos, quelques mois avant, alguns meses antes, j'étais invité à prêcher eu fui convidado a pregar en Thaïlande, na Tailândia, à Bangkok, em Bangkok, par le renouveau de Bangkok. pela renovação carismática de Bangkok. Donc, une culture asiatique, Então, uma cultura asiática, charismatique, là. carismática. Alors, l'expression charismatique A expressão carismática à Bangkok em Bangkok était très sobre. era muito sóbria. La grande louange des charismatiques thaïlandais, A grande louvor dos carismáticos da Tailândia c'était Béni sois-tu Seigneur. seria bendito sejas tu, Senhor. C'était très important pour eux. Era muito importante para eles. Parce qu'un catholique asiatique non charismatique Porque um católico asiático não carismático ne dirait jamais Béni sois-tu Seigneur. não diria nunca bendito sejas tu, Senhor. Il le penserait peut-être, Ele talvez pensasse nisso, mais ça ne franchirait pas sa bouche. mas isso não sairia da sua boca. La louange O louvor en Thaïlande, c'était ça. na Tailândia era assim. Mais ils avaient l'impression Mas eles tinham a impressão d'exprimer beaucoup de expressar muito leur amour pour Dieu. o amor dele por Deus, o amor deles por Deus. Bon, moi, en bon petit français, Bom, eu, no meu francês, j'étais étonné eu estava assustado. parce qu'en France, Porque na França, même si les Français sont en général coincés, comme on dit, ok, mesmo que os franceses sejam um pouco empernados, ils sont plus expressifs que les Thaïlandais. eles são mais expressivos que os tailandeses. Et puis j'arrive ici à Rio. E aí eu chego aqui no Rio, Ah ça, l'expression, a expressão, j'en ai pris plein les oreilles. J'en ai eu plein les oreilles. eu ouvi muitas expressões. Ok? Eu ouvi muito barulho. Et je souriais. E eu sorria. Parce que je me disais, mon Dieu, quelle différence dans les cultures Então eu dizia, meu Deus, que diferença entre as culturas pour exprimer une même louange au Christ. para expressar o mesmo louvor ao Cristo. Quelle différence! Que diferença! Et dans l'expression des charismes, c'est pareil. E na expressão dos carismas é parecido. Quelle différence! Que diferença! À Bangkok, quand il y a une parole de connaissance, Em Bangkok, quando tem uma palavra vous savez ce que c'est qu'une parole de connaissance? de conhecimento, vocês sabem o que é palavra de conhecimento? Sim. À Bangkok, ça fait 3 mots. Em Bangkok são 3 palavras.
C'est ça? Palavra de ciência. Parole de science. En Europe, nous évitons de parler Na de Europa, paroles de science. nós evitamos de falar palavra de ciência. Parce que, selon Saint Paul, Porque, segundo São Paulo, la parole de science, a palavra de ciência c'est une parole d'enseignement. é uma palavra de ensinamento. Alors que nous prenons l'expression parole de connaissance. Então, nós tomamos a expressão palavra de conhecimento. Parce que la parole de connaissance, c'est une sorte de prophétie de guérison. Porque a palavra de conhecimento é um tipo de profecia de cura. Alors je disais, une parole de science, Então, uma palavra de ciência, à Banco, ça fait 3 mots. em Bangkok, são 3 palavras. Au Brésil, comme j'en entends, ça fait... No Brasil, quando eu entendo, Ça fait une petite homélie. é uma pequena homilia. Quelle différence! Que diferença! Mais c'est une bienheureuse différence Mas é uma feliz diferença. à travers laquelle le Saint-Esprit agit. Através da qual o Espírito Santo age. Mais il y a une chose où il n'y a pas de différence. Mas tem uma coisa onde não há diferença. Une chose que les personnes de toute culture ont en commun. Uma coisa que as pessoas de todas as culturas têm em comum. C'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de monde intérieur. É um tipo de mundo interior. Un espace intérieur de liberté Um espaço interior de liberdade. dont nous n'avons que très peu conscience, Do qual nós temos muito pouca consciência. mais qui est déjà là. Mas que já está em Et nós. cet espace, E esse espaço c'est spécialement là où Dieu habite en nous. é especialmente onde Deus habita em nós. C'est spécialement là où Jésus nous transforme de l'intérieur. É especialmente aí onde Jesus nos transforma do interior. C'est spécialement là où l'Esprit Saint souffle É especialmente aí onde o Espírito Santo sopra pour nous mouvoir sur le chemin de notre vocation. para nos mover no caminho da nossa vocação. Ce monde intérieur, Esse mundo interior, qui est celui de la présence de Dieu en nous, que é esse da presença interior de Deus em nós, est un monde auquel on accède é um mundo ao qual nós acessamos par la prière silencieuse, pela oração silenciosa, qui est une des grandes manières de prier dans l'Église. que é uma grande maneira de orar na igreja. L'adoration silencieuse. A adoração silenciosa. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien. Isso não quer dizer que a gente não diga nada. Ça veut dire qu'on reste d'abord à l'écoute intérieure de la présence de Jésus. Isso quer dizer que nós ficamos primeiramente na escuta silenciosa da presença de Jesus. Ça, c'est l'adoration intérieure, silencieuse. Isso é a adoração interior silenciosa. C'est comme cela d'abord que le Seigneur nous instruit, É assim que primeiramente o Senhor nos instrui, qu'il forme notre âme que Ele forma a nossa alma dans ce qu'on appelle la docilité au Saint-Esprit, é aquilo que nós chamamos de docilidade ao Espírito Santo, ou bien la liberté de l'Esprit en nous. ou então a liberdade do Espírito em nós. La liberté de l'Esprit A Saint, liberdade do Espírito Santo c'est quelque chose qui est d'abord à l'intérieur. é algo que está primeiramente no nosso interior. On en parlera cet après-midi si vous voulez. Nós poderemos falar disso na parte da tarde, se vocês quiserem. Mais je voulais attirer votre attention sur ces 3 grands
grandes formes de prière Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas 4 grandes formas de oração, par lesquelles nous allons pouvoir être rejoints par la guérison du Seigneur. a forma como nós podemos ser encontrados Rejoints par la guérison du pela Seigneur cura do Senhor dans la communauté. na comunidade. Et tout à l'heure, nous prendrons un temps de guérison, de prière de guérison, Logo, logo nós vamos ter um momento de oração de cura interior, dans l'adoration du Saint-Sacrement na adoração do Santíssimo Sacramento et dans l'écoute intérieure et silencieuse e na escuta interior e silenciosa de l'Esprit Saint. do Santo Espírito. Ok? Ok. On se retrouve Nós un peu nos, plus tard nós pour nos le deuxième encontraremos enseignement. um pouco mais tarde para a segunda palestra. O que você quer agora? Amados, e toda essa palestra